Oi, gente. Vamos gravar aqui um videozinho. Tentar fazer um Vocês Investigam dessa vez, porque os dois últimos eu fiz falando do folclore lá do Silent Hill F. Gostei bastante do jogo. Eu só vi o primeiro final, mas vamos ver depois se eu vejo os outros. Eu não vou falar do final, porque eu não quero estragar o jogo pra ninguém. Por isso que eu tô falando que vai ser um Vocês Investigam, a gente não vai falar mais nesse assunto, apesar de eu ter gostado do jogo. Vamos fazer Tanglewood. A minha única crítica é que não é Silent Hill. Gloria Maudsley. Ok. Bom, no Vocês Investigam, a gente faz a investigação juntos aqui, se vocês quiserem investigar junto, é claro. E no final a gente compara os resultados. E aí a gente vê quem acertou e quem errou. Provavelmente vocês acertam. A questão é, será que eu acerto? Né? Não que eu seja exatamente ruim, mas eu estou longe de ser o melhor jogador de Phasmo. E para isso tem um link na descrição com uma tabela onde vocês podem ver as evidências e comportamentos do fantasma e marcar eles, fazendo a investigação de vocês. Vocês também é, tem aí uma descrição das dificuldades listada aí na descrição do vídeo. As dificuldades que eu estou usando aqui na partida, se vocês quiserem jogar com as mesmas dificuldades, enfim. Essas dificuldades elas foram pensadas para tornar o jogo mais interessante em um formato de vídeo, não necessariamente mais fácil ou mais difícil, mas tomem cuidado se vocês forem jogar com essas dificuldades e tirar do amigável, porque tem algumas coisas perigosas, como por exemplo sanidade zero, desde o início, sem nada para curar, entendeu? Se vocês não tomarem cuidado, o fantasma entra com os dois pés no peito logo de cara. E tomem cuidado também, principalmente com os porões, porque porão é um lugar perigoso pra caramba no Phasmo. Em geral você tem um. Ok. É a criancinha. E a gente tem a gente tem dois quadros caídos. Depois que você tem um evento, se você chegar no local onde o fantasma estava e, e colocar o IMF ali ligado, você consegue um, um IMF que foi provocado ali. Durante o evento vai estar para tudo quanto é lado ponteiro, vocês não vão conseguir ver nada. Mas no final, aqui também, logo que o fantasma aparece, ele joga
um livro, jogou coisa lá. Estou desconfiado, mas eu não sei ainda. Bom, na descrição também tem o link do Facebook e do Discord do canal, são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Eu vejo os comentários de YouTube, mas eu posso demorar para responder, porque eu vejo quando... Ok, achei o osso. Eu vejo quando eu publico os vídeos e isso depende muito de como tá a minha semana. Às vezes eu coloco vários vídeos de uma vez e agendo todos eles para dias diferentes, né? Então eu posso demorar algum tempo para responder no YouTube. Às vezes até uma semana, né? De dias até uma semana, até um pouco ou mais, um pouco mais do que isso. Então, o Facebook e o Discord são as formas mais rápidas, porque em geral, em menos de 24 horas eu vou estar respondendo a vocês nesses dois. Uh, Só que no Discord eu tenho que avisar vocês que o oizinho do Discord, que é o aceno que vocês podem dar quando vocês entram no server ali pela primeira vez, ele não me notifica. Então, para vocês terem uma resposta minha no Discord, vocês têm que deixar uma mensagem no chat geral marcando meu nome, ou então, ao entrar no server, clica no meu nome e ali no meu perfil, né, que vai estar ali no server, e manda uma mensagem privada para mim. Das duas formas eu respondo em questão de horas. Vai que eu esteja muito ocupado, em 24 horas eu respondo. Em geral, menos do que isso. É só questão de eu ter visto a notificação e ter tempo para responder, tá? Às vezes pode demorar porque eu posso estar gravando e editando o vídeo, ou eu posso estar dormindo, fazendo alguma outra coisa da vida diária, né? E aí demora um pouquinho. Uma coisa que eu havia pensado, mas eu não cheguei a comentar sobre o Silent Hill, não é do plot do jogo, pelo menos não que eu tenha visto, mas ajuda a entender um pouco a história, é que você vê, bom, até um pouco de folclore isso, mas não é uma coisa direta ah, relacionado ao que a gente vê no Silent Hill, mas é uma coisa que aparece em folclore de várias partes do mundo, inclusive do Japão, que é a ideia de que a pessoa, quando se mete com essas coisas sobrenaturais,
né? Ela visita algum lugar que tem essas características sobrenaturais, ela lida com coisas que não são humanas e, portanto, pensam de forma diferente dos humanos. Eu não acredito em nada disso, tá? Eu estou só tratando dessa forma porque no jogo seria real, né? No jogo você tem o cara ali com a máscara de raposa e algumas outras pessoas também com máscara de raposa que aparecem um pouco depois. E a gente já explicou aí que esse cara, que eles dão o nome ali de Inari no jogo, é uma divindade do folclore japonês. O livro foi jogado na nossa frente e não tem nada escrito nele. Então a gente já sabe que não é um fantasma de livro. A gente nem precisa deixar os livros aqui. Se o fantasma. Não tem como esconder isso, né? Se o fantasma é, escreve, desculpa, arremessa o livro e, sem ter escrito no livro antes, é porque ele não consegue escrever no livro de jeito nenhum. Tá? O fantasma, se ele pode escrever no livro, ele é obrigado a escrever no livro antes de ter outra interação com o livro. A primeira interação com o livro, se o fantasma puder fazer isso, tem que ser a escrita. Mas o que eu estava falando, tem um conto japonês, eu estou confundindo os nomes, eu não quero falar o nome do conto, mas é um conto tradicional japonês, é que eu estou misturando ele com o Garoto Pêssego na minha cabeça. E eu sei que não é o Garoto Pêssego o nome, mas é o nome que está vindo na minha cabeça, por isso eu não quero falar porque vai ser o nome errado. Mas tem um conto uh, de um garoto pescador que ele é convidado a ir ao palácio do Dragão do Mar, e aí ele vai visitar o Dragão do Mar e ele passa um pouquinho de tempo lá com o dragão, nada muito, não passa nada assim, uma quantidade fantástica de tempo, né? Mas quando ele volta para a superfície, se passou 100 anos e todo mundo que ele conhecia já era. A gente tem vários outros países pelo mundo que têm histórias semelhantes de pessoas que são levadas por fadas para visitar o reino das fadas e quando voltam se passou muito tempo. Enfim, essa história se repete pelo mundo. Os dois locais onde a gente viu o fantasma, que foi aqui perto dos sofás e ali a área da sala de jantar e da cozinha, eu vou deixar as Spirit Box e os termômetros para a gente ver se é algum desses locais que o fantasma está. Porque a gente não sabe ainda onde é que ela está.
como eu disse, a história do Silent Hill é muito legal, só que pra mim o único lado ruim é que não é Silent Hill. Você poderia mudar o nome do jogo e não afetaria em nada, porque não tem nada referente a Silent Hill. Apesar de que eles entendem bem a questão de que os outros mundos do Silent Hill, na verdade, não são outros mundos, são apenas uma questão da pessoa tá consciente ou inconsciente, ou coisas do inconsciente estão sendo trazidas para a realidade. Que no Silent Hill 1, que é um jogo já bem antigo, esse eu não tenho pudor nenhum de falar da questão do plot. Você. É da década de 90, né, gente? Por favor. Quem não jogou Silent Hill até agora, não jogou porque não quis. Bom, a gente pegou uma Ghost Orb. Não teve como esconder isso, estava lá na nossa cara. Eu não gosto de usar a câmera tão no início assim, porque já revela muita coisa. A gente não pode marcar ainda, porque ainda pode ser o mímico. Mas eu posso marcar na minha tabelinha aqui, que eu sempre falo para vocês. Porque ela aceita a Ghost Orb como uma quarta evidência no caso do mímico, então ajuda a diferenciar o mímico. Ela é muito boa. Eu recomendo porque ela realmente é muito boa. Eu não ganho absolutamente nada com isso, é só uma planilha feita ali que foi colocada online e não tem nada demais nela, mas ajuda bastante na hora de jogar. Joga. Era pra ter sido. Mas me atrapalhei ali com a ordem das coisas. Porque eu estava preocupado com outra coisa. Aí eu vi o fantasma vindo, eu não via onde ele estava. Quando eu vi, já estava em cima. E eu acabei achando que estava com outra coisa engatilhado ali. Mudei rápido da câmera fotográfica pensando que eu ia mudar para a câmera de vídeo. Eu mudei para a lanterna, aí eu desliguei a lanterna e quando eu vi já não dava mais tempo de fazer nada.
agora demorou demais. Eu tô achando que o objeto amaldiçoado vai ser a boneca, mas eu não lembro onde que a boneca aparece aqui. Porque eu acho que os outros objetos eu já passei pelos locais onde eles costumam aparecer e não vi nada. Pode ser que eu esteja cegueta. Pode ser a pata do macaco também. O espelho e a Ouija eu sei que não é. Music Box, pode ser que seja a caixinha de música? Pode. Eu também acho que não é o círculo, porque o círculo de invocação estaria no chão aqui no porão. E eu não vi. Bom, a gente já não precisa mais se preocupar com o objeto amaldiçoado. Já tenho todas as fotos. Agora é pegar vídeo e depois começar a fazer a investigação propriamente dita. Acho que é Urashima o nome do cara que vai pro. Mas eu posso estar enganado. Eu preciso confirmar. Eu não estou lembrando de cabeça na certeza. Eu posso estar confundindo com algum outro conto japonês. Como eu disse para vocês, é, folclore japonês não é exatamente a minha especialidade. Eu conheço porque eu sempre tive contato com a cultura japonesa, mas não foi algo que eu estudei.
Se a gente gravar um vídeo do Shadow, do Translucid, do Mistform, eu tô feliz da vida. Gloria, show yourself. Gloria, give us a sign. 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 An elderly victim. Não tem como esconder isso, né, gente? Agora a gente pode marcar a... Yurei. Não tem muito o que esconder. Eu sei que eu falei que ia ser um Vocês Investigam, mas o fantasma bagunçou com nossos planos aí. Ele tá jogando tudo na cara, não tinha muito o que fazer. Quando ele eliminou o mímico, eu pude marcar a Ghost Orb. Eu não esperava que reduzisse a apenas um fantasma, mas foi o que aconteceu. Né? Engraçado que era um fantasma que não estava necessariamente na minha lista. Não que eu achasse. Não que eu estivesse achando que era impossível, não. Definitivamente era possível, tanto é que é o caso. Mas ah, se você me perguntasse antes o que poderia ser, eu ia provavelmente dar uma resposta que não seria essa, porque não tinha nada em particular que me dissesse, é esse fantasma. Antigamente dava para você reconhecer bem o caso da Yurei, por causa do bater portas, né, da Yurei, mas agora eu sinceramente não sei uh, definir com 100%, tá aqui, com 100% de certeza qual é o, o bater de portas da Yurei. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Eu não vou, por enquanto, comprar o Silent Hill novo, porque o meu computador não dá para jogar ele. Sinto muito, pessoal. Então não esperem que eu jogue com vocês o Silent Hill novo num prazo curto de tempo, porque eu tenho que fazer um update no meu computador para rodar ele. Não é o tipo de coisa que dá para você gravar vídeo de um jogo, não é uma coisa que você dá pra fazer com recurso mínimo do jogo e ainda querer gravar em cima, não, porque vai ser um festival de like, vai ser uma coisa de louco. Então,
eu tenho que fazer um update, tá? Mesma coisa o Silent Hill 2 Remake, que parece estar muito bom, os gráficos e tudo mais. Eu acho que o gráfico ainda está melhor, mas é, é uma, os recursos são muito altos para o meu sistema aguentar e eu fazer vídeo para vocês, tá? Se vocês quiserem que eu jogue o Silent Hill 2 clássico, eu jogo numa boa. Eu tinha ele no meu PlayStation 2, que o meu PlayStation 2 já não está funcionando direito. Ah, mas eu vejo se eu acho uma versão em emulador. Eu tenho o CD do Silent Hill 2 aqui, só que o meu computador não tem mais drive de CD, então eu teria que achar uma versão em emulador. Eu acho que eu tenho Silent Hill 3 no emulador, mas não o 2. Não sei, eu tenho que dar uma olhada nos meus jogos de emulador. Eu lembro que eu tinha o 3 porque eu joguei alguns minutinhos do 3, aí eu apaguei o save, ou melhor, eu nem salvei ele, porque eu falei, não, eu quero começar a jogar com o pessoal, porque eu conheço já o jogo de trás pra frente, basicamente a história dele, não ia ter nada de novo pra mim. Apesar de que faz muito tempo que eu não. Faz muito tempo que eu tô sem jogar o qualquer um dos Silent Hills, mas eu adoro a série Silent Hill, em especial os Silent Hills do Team Silent e ainda mais especial do 1 ao 3. O 4, eu já falei algumas vezes pra vocês aqui que aquele negócio de quando você chega na metade do jogo ali e você tem que refazer os mapas de novo, aquilo me desagrada profundamente. Então é um jogo que eu joguei uma vez, eu fui até o final e eu nunca mais joguei. Tinha outros probleminhas, como, por exemplo, tem uma missão de escolta que você tem que fazer, que você tem que proteger uma pessoa, e ao mesmo tempo você tem que evitar o, o vilão do jogo que está tentando te matar e ele é imortal. Se você está perto, ele te ataca de perto. Se você está longe, ele atira em você. Acho que perto ele dá facada, uma coisa assim, eu não lembro agora exatamente o que ele faz quando você está perto. Mas de longe ele dá tiro. E a NPC que você tem que proteger, ela é lerda, ela vive emperrando em tudo quanto é cantinho, em tudo que é coisinha que ela pode se enroscar, ela se enrosca. E são duas mecânicas conflitantes, né? E você tem que fazer com que ela chegue viva no final. E chegue bem no final. E aí você constantemente tem que lidar com inimigos imortais e ela se enroscando em tudo quanto é bordinha, em tudo quanto é objeto na tela, se perdendo, ficando dando volta no mesmo, sem sair do lugar. Então, são uma série de coisas que me incomodaram profundamente. Mas no 4, uma coisa que eu gostei bastante
que eu acho que pode até ter inspirado jogos como Phasmo, é a coisa da casa, do apartamento onde você está se assombrado. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Eu preciso do translúcido. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Objeto jogado. Eu não sei que objeto foi. Mas cumpriu o objetivo dele. Bom, agora vamos fazer o restante da investigação. Eu já tenho as 3 evidências? Eu não lembro agora de cabeça se Yurei é EMF ou DOTS. Então eu estou pegando o DOTS. Eu não me preocupo mais em gravar quais são as evidências de que fantasma, desde que eles trocaram as evidências quando eles adicionaram o DOTS. E começaram a colocar mais fantasmas. Não estou reclamando da adição do DOTS, não estou reclamando da adição de mais fantasmas, muito pelo contrário, eu gostei bastante. Ai, cacetada. Dá um instantinho, gente. Deixa eu ver na minha tabelinha aqui. Bom, não, é DOTS. Fingerprint não tem. Freezing Temps não tem. Spirit Box teve. A Spirit Box eliminou todas as outras possibilidades. Eu esperava que a gente ficasse entre uns 2 fantasmas. O Silent Hill que veio depois lá, o do caminhoneiro, ele eu acho que ele tem 2 problemas, mas para mim é passável, não é necessariamente um jogo ruim, mas ele tem 2 problemas, que é a quantidade ridícula de objetos que você tem como arma, né? Foi quando começou a ideia das armas quebrarem e não sei o que lá.
Isso a gente sabe, quem jogou os jogos da série Silent Hill sabe muito bem que nem sempre foi ah, implementado de uma forma muito boa. Acho que no 4 já tinha arma que quebrava, não tenho certeza agora, não lembro. É, eu vou pegar esse Dots aqui, eu vou colocar ele mais perto, que eu não sei se ele está chegando onde eu quero que ele chegue. Agora é certeza de chegar, que eu estou vendo as bolinhas. Mas ele é o do caminhoneiro lá. Ele tem algumas coisas que ele. Que você pode dizer que é um retcon, mas não foi necessariamente feito da melhor forma, e cria umas inconsistências com a história do primeiro. Mas enfim, por exemplo, ah, como começou o incêndio que queimou a, a garota, que é o. Eu não quero falar não, muitos detalhes, mas tem uma garota que ela é importante na história do Silent Hill 1 e nesse do caminhão aí. E ela sofre queimaduras e um incêndio. Bom, se bem que eu acho que eu posso falar porque já virou filme isso, né? É a Alessa. Cria inconsistências com relação a onde ela sofreu, em que local da casa ela estava quando sofreu as queimaduras, qual foi a causa das queimaduras, enfim. Então, mas tirando isso, nesse aí eu gostei da mecânica do espelho e tal, mas você tem que dar muita volta pelos mesmos locais ali. Ah, o Homecoming, eu acho que é um dos. Tem uma história interessante, mas é um dos mais complicados de você jogar, porque a mecânica dele deixa muito a desejar, a jogabilidade dele deixa muito a desejar. Aí tem o Shattered Memories. O Shattered Memories, eu não considero ele exatamente um Silent Hill. Ele é, mas não é, porque chega no final você descobre que é, é uma outra coisa. Eles reimaginaram a história do primeiro, eu achei bacana isso e tal, por dar uma renovada, mas é coisa para você experimentar uma vez e falar, não, tá bom. No Silent Hill que tem o caminhoneiro, que eu esqueci de falar, uma coisa também que me incomoda ali foi o que eles fizeram com a Lisa Garland. Eles mudaram bastante a Lisa. E a Lisa era um dos meus personagens favoritos no Silent Hill 1. Eu adorava a Lisa. Ela partia e ainda parte o meu coração cada vez que eu vejo aquela cena. Vocês sabem que cena que é. Por isso eu não gostei muito da forma como ela foi tratada nesse Silent Hill aí do caminhoneiro.
Eu gosto dele, por outro lado, também, porque ele faz algumas referências a aquele Aventureiros do Bairro Proibido, que em inglês é Big Trouble in Little China. Eu adoro o filme e pelas referências eu gosto um pouco mais daquele jogo do que eu deveria. O Silent Hill 8, o Downpour, eu joguei pouco dele. Ah, ele era do Xbox 360, se não me engano. Eu não tive esse console, mas um amigo meu tinha. Então eu joguei um pouco, mas a gente costumava jogar muito de combinar de quando dava, passava na casa dele, a gente jogava algum jogo, ficava revezando, ficava horas e horas no videogame, batendo papo e jogando. Foi assim que eu joguei o Red Dead Redemption, revezando com esse meu camarada. Finalmente pegamos um DOTS. A gente já sabia que era a Yurei, mas sei lá, também a jogabilidade e os inimigos extremamente chatinhos do Downpour não casaram comigo. Não pode ser IMF, não pode ser ultravioleta, porque a gente tem as outras três evidências. Eu não esperava que quando marcasse a Ghost Orb fosse eliminar tudo. Imaginava que ficasse pelo menos um outro fantasma, né? Fazer o quê? Eu não vou ficar tentando gravar o áudio porque tá um inferno esse Tier 1 aí pra você pegar as coisas de áudio. O Silent Hill PT eu gostei da experiência, mas eu também não joguei muito e não é mais jogável e o jogo morreu, né, no planejamento. Yokai? Yokai? Eu falei Yorei, mas eu tinha marcado Yokai. Ai, ai. Eu juro pra vocês que eu olhei, não olhei direito e eu vi o Y, eu pensei, é Yurei. Não olhei direito qual era o fantasma. Mas tá certo, é Dots, Ghostwriting e Spiritbox. Eu só falei o nome errado do fantasma. Bom, eu agradeço a atenção de vocês aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.